uma posição da sociedade que não é a nossa posição e de uma sociedade que nunca se preocupou em saber exatamente o que nós sentimos e o que nós pensamos. E começa a trabalhar com preconceitos. Em cima dessa questão, é fundamental estar entendendo isso que a Tereza já colocou, mas, fundamentalmente, eu volto a repetir, a questão específica no Apartheid, na África do Sul, e a questão específica nos Estados Unidos, né, se deu de forma nítida, ou seja, temos um inimigo à nossa frente. Aqui ninguém sabe quem é o seu inimigo. Ninguém sabe, no caso do judeu, sabia que o outro era o inimigo. Aqui ninguém é racista. Aqui não existe preconceito. Camuflado. Tudo é camuflado, ou seja, essa coisa escondida não dá a devida proporção do que seja a discriminação, o racismo e os genocídios nesse país. Então é fundamental ter isso em conta para que a gente não misture uma coisa com outra. Ou seja, a história de um país é diferente de um outro país. É fundamental ter isso. Só terminando. É fundamental ter isso em vista. Mas eu queria, há vários momentos estou pedindo, eu queria que o delegado me colocasse uma questão que é fundamental. Ora, a questão da delegacia de crimes raciais, ela vai surgir quando o Estado percebe que a questão da discriminação, racismo, está aumentando. Ou seja, a delegacia, na verdade, ela surge enquanto um amortecedor dessa realidade discriminatória, seja para negros, seja para outras etnias, como os judeus e os nordestinos. Tá? E as mulheres, no caso da delegacia de mulheres. Ela surgiu 3 anos atrás, quando apareceram os muros pichados, fora a morte aos negros, judeus, nordestinos, etc. Naquela época surgiu esta delegacia. O que eu quis dizer é o seguinte... É fundamental estar colocando essa O Zé Nelo perguntou se aumentou o número de ocorrências e tal. E realmente a realidade é que não aumentou. A dona Tereza, ela foi vítima de um caso isolado, no meu entendimento, de um não atendimento bom em uma delegacia. A senhora exerceu a cidadania, a senhora está processando o delegado e tal. Não acredito que isso seja a norma em todos os distritos policiais de São Paulo, evidentemente, até porque dentro da polícia as pessoas de raça negra é um número bem grande. E não só a raça negra, todas as raças, né? E eu quero dizer que o que aconteceu com ela é um caso isolado. Não vejo que, pelo menos em termos policiais, que esteja aumentando o número de ocorrências quanto ao racismo. É um dado que nós temos. Não acredito, é o medo que se tem da polícia, não sei qual seria esse medo, de uma delegacia e falar, estou sendo vítima, quero fazer uma ocorrência. O caso da senhora, acredito realmente que foi um caso isolado. A senhora acredita que isso é genérico? Acredito sim. A senhora acredita? E a gente sabe de uma coisa que é muito séria em relação à polícia no Brasil, é de que essa polícia foi feita, entendeu, para servir os senhores e não para servir o povo. Quer dizer, desde a sua criação, do seu aparecimento, foi uma polícia voltada, entendeu, para servir os senhores. Quer dizer, e ela continua exercendo, entendeu, essa posição de servir os senhores até hoje. Quer dizer, pela atitude da polícia com a comunidade negra no Brasil, a gente parte do princípio, dá a entender para nós negros, de que, na visão da polícia, todo negro é criminoso e, às vezes, sem direito de provar o contrário. É um negócio terrível, quer dizer. O negro anda na rua, quer dizer, eu gostaria de poder contar em todos os meus dedos, mas eu acho que todas as pessoas que estão dentro desse estúdio não conseguiria. Quer dizer, quantas vezes, entendeu, eu, mulher, topei com a polícia, entendeu, e ouvindo aquela famosa frase, esteja preso, né, quer dizer, levanta o braço. Quer dizer, eu cheguei numa época que eu comecei, inclusive, quer dizer, a gozar um pouco a polícia e dizer, bom, olha, ou a polícia gosta de cheiro de CC, porque manda levantar o braço, né? E realmente deve ter uma atração muito grande também por negro, porque não pode ver negro, quer dizer, sabe, eu saí do trabalho 2 horas da manhã cansado, e, sabe, e lá vai e levanta o braço. Eu disse, bom, na próxima vez eu vou tirar a roupa, né? Pra ver o que acontece. Nós estamos caminhando para o final aqui, eu queria uma palavrinha do Tarcísio, que está aí pedindo uma parte, depois a doutora Gislene também. Sim, nesse processo que fala que nós não lamentamos, nós denunciamos. E é justamente isso que está ocorrendo agora. Vejam só, eu sempre falo nos dados históricos, né? E veja, foi dito que no Maranhão, a grande quantidade de negros existentes no Maranhão e na Bahia.
eu tive lá e a gente pode perceber isso perfeitamente. Agora, houve assim aquela entrada dos jugoslavos, a Bósnia, etc. Então, disseram que o Brasil pode receber 5 mil bósnios. Então, em Uberaba foi aberta uma fazenda para que eles estejam lá e tal. E no Maranhão houve um convite para que os músicos bósnios fossem para lá, porque aqui eles não existem músicos suficientes para a orquestra sinfônica. Eu vejo da seguinte forma, olha, nós aqui no Brasil, nós negros, a maioria pobre, nós não temos acesso aos bens que foram dados aos italianos, foram dados aos japoneses, e da mesma vez agora vai repetir, trazendo um grande número de pessoas de lá, que terão uma conceituação maior, terão a posse da terra, terão prestígio, e nós negros, o que ocorre? Nem moradia, nem educação, nenhum dado quanto a isso. Outro, só para encerrar, eu morei um grande período na Santa Cecília. Depois eu mudei para Lausanne. Então, eu demorava a ir para casa, não tinha carro naquele tempo. Então, eu pegava táxi de Santana para Lausanne. Toda vez que eu pegava táxi, a polícia atrás. Ou a polícia civil, ou a polícia militar. Então, fala, sai daí, negro, tira a droga que você está aí e tal, levanta o braço, eu ficava assim. Isso aí ocorreu durante 4 meses seguidos. Todo sábado e domingo era isso. O que eu fiz? Passei aí de Santana em casa a pé. Então era menos perigo, certo? E quando eu estou dirigindo, sempre tem uma viatura atrás. E ela me para. Constantemente eu sou parado. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Depoimento do Tarcísio, que é professor de História e agente pastoral negro. Infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso programa. Teríamos tema aí para avançar 2, 3 horas. É um debate que não vai se esgotar nunca. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, a você, telespectador, que nos acompanhou em mais uma edição de Opinião Livre. Um abraço e até a próxima.